Oi, eu sou a Maid e o Mind Criminal voltou, gente. Quem tava com saudade? E como a boa capoeira que sou, o caso criminal de hoje é da Coreia do Sul e tem a ver com K-pop. Hoje eu vou contar pra vocês o misterioso caso de Kim Sung-jae, um artista de K-pop que morreu logo após a sua estreia e até hoje ninguém sabe quem verdadeiramente o matou. Kim Sung-jae era um modelo, cantor, rapper e dançarino da Coreia do Sul, e ele iniciou a sua carreira no K-pop em 1993, como um integrante da dupla DUX. Logo que a dupla lançou seu primeiro single, eles ficaram muito famosos em toda a Coreia do Sul, e eles ficaram conhecidos por ser o primeiro grupo de K-pop a incluir rap, batidas e passos de dança do hip hop nas suas músicas. O que hoje em dia é muito comum, quase toda música de K-pop tem a parte do rap e tem sim influências do hip hop. Só que em 1995, 2 anos depois da sua estreia, o grupo resolveu dar uma pausa na sua carreira. Isso porque os dois integrantes queriam seguir carreira solo e tinham objetivos bem diferentes dentro da música. Então, no dia 19 de novembro de 1995, o Kim Sung-jae se lançou como artista solo, tendo como música principal o single As I Told You. Logo no primeiro dia do lançamento da sua música, ela acabou fazendo um grande sucesso, mas no dia seguinte, os fãs, familiares e amigos teriam uma notícia não tão alegre que deixariam todos chocados. No dia 19 de novembro à noite, logo após o seu show, o Kim Sung-jae, o seu empresário, e seus dançarinos e a sua namorada alugaram um apartamento que era uma espécie ali de Airbnb. Na manhã do dia seguinte, o empresário do Kim Sung-jae, ele vai até o quarto dele para acordar ele para eles passarem a cumprir a agenda de compromissos. Mas ao bater na porta, ninguém atendeu. Ele ficou muito preocupado e resolveu entrar no quarto mesmo assim. Então, assim que ele abre a porta, ele encontra o corpo do Kim Sung-jae sem pulso. Ele liga para a ambulância, mas quando o socorro chega, já era tarde demais. A princípio, o caso não foi tratado como um crime, porque todo mundo acreditava que ele havia morrido de uma parada cardíaca súbita, por conta do alto estresse e pressão do trabalho. Esse tipo de parada cardíaca era muito comum na Ásia, principalmente com a cultura do trabalho excessivo, de trabalhar muitas horas e das cobranças no meio do mercado de trabalho. Era muito comum que as pessoas tivessem esse tipo de parada cardíaca por causa do estresse. Só que ao fazer a autópsia do corpo do Kim Sung-jae, eles acabaram percebendo que não se tratava de uma morte acidental. Foram encontradas 28 marcas de seringa no braço dele, o que indicaria uma possível overdose. Quando eles fizeram um exame toxicológico no corpo do Kim Sung-jae, acabou dando negativo, indicando que não havia sido uma overdose por uso de drogas. Só que nesse mesmo exame foi encontrado alguns traços de uma substância presente em anestésicos para animais. A polícia acabou descartando a possibilidade de suicídio, porque, primeiro, o Kim Sung-jae ele era destro e todas essas marcas estavam apenas do braço direito dele. O que não faz sentido, porque se ele tivesse feito isso com ele mesmo, ele acabaria injetando essas seringas no braço esquerdo e usaria o braço direito, que é o que ele escreve, para manusear melhor as seringas. É o que qualquer pessoa teria feito. Fora que em depoimento a mãe dele relatou para a polícia que era muito esquisito ele ter sido encontrado deitado na cama com uma camiseta de manga comprida, porque ele só conseguia dormir sem camisa ou de regata. Então, a partir do laudo da autópsia e também do depoimento dos familiares do Kim Sung-jae, a polícia começou a acreditar que se tratava de um assassinato. Então, logo após o show de estreia do Kim Sung-jae, ele vai direto para esse Airbnb com o seu empresário, 2 dançarinos e a sua namorada. E esse Airbnb era tipo um apartamento mesmo, então tinha a parte de lavanderia e tinha ali uma sala e depois os quartos que cada um ficou.
O Kim Sung-jae e a namorada ficaram num quarto, os dançarinos ficaram em outro e o manager ficou no terceiro quarto. Logo que eles chegaram nesse Airbnb, todos eles ficaram nessa sala de estar comemorando o debut do Kim Sung-jae. Então, num determinado momento da noite, os dois dançarinos saem e vão pro quarto dormir. Um pouco tempo depois, o empresário do Kim Sung-jae pega algumas peças de roupa e bota na secadora e depois ele se dirige pro seu quarto, ficando somente o Kim Sung-jae e a sua namorada na sala de estar. Depois disso, entre o período da noite e até o empresário do Kim Sung-jae encontrar o corpo dele, a única coisa estranha que foi ouvida foi o barulho da secadora mais de uma vez. Um dos dançarinos do Kim Sung-jae relata que eles ouvem o barulho da secadora funcionando por um tempo e daí ela para. Só que uns 15 minutos depois, eles escutam o barulho da secadora de novo, como se alguém tivesse religado a secadora novamente. Então, como a namorada do Kim Sung-jae foi a última a ver ele com vida, a polícia começou a desconfiar que ela seria a assassina. A namorada do Kim Sung-jae não era uma pessoa famosa, ela na verdade era uma pessoa anônima, mas ela era uma estudante de medicina que vinha de uma família extremamente rica, o que fez com que a polícia suspeitasse logo dela, porque por ela ser uma estudante de medicina, ela teria o conhecimento sobre a anatomia humana, sobre as substâncias que fazem mal para o corpo humano e toda essa questão, fora que ela saberia como manusear uma seringa. Ao ouvir o depoimento de pessoas que conheciam o casal e a relação dos dois, segundo as pessoas, a namorada do Kim Sung-jae era extremamente ciumenta, ela não gostava da profissão do namorado, ela achava que esse tipo de profissão, ser idol de K-pop, era uma profissão que chamava muito a atenção das mulheres. Também alguns depoimentos disseram que ela teve crises de ciúmes e chegou a agredir algumas fãs do Kim Sung-jae. E também uma testemunha afirmou que ela havia comprado anestésicos para cavalos numa farmácia alguns dias antes da morte do Kim Sung-jae. Com todos esses depoimentos, ela acabou sendo detida e foi a julgamento, e a acusação estava pedindo a pena de prisão perpétua. No dia do julgamento, a teoria da acusação seria que a motivação do crime foi por ciúmes devido à atenção que ele estava recebendo por conta da sua estreia. A acusação teorizou que o Kim Sung-jae teria reclamado de estar tenso e estressado por conta do seu lançamento. Então a namorada dele diz que ela tem alguns tranquilizantes que ela pode dar para ele relaxar um pouquinho e ficar menos estressado. Ele aceita, então ela vai até a lavanderia, religa a secadora para abafar qualquer barulho esquisito que possa vir da sala. Ela pega um anestésico para cavalo, injeta nele dizendo ser só um tranquilizante comum. Ele fica desacordado, então ela dá mais injeções do tranquilizante ali para animal para ter certeza de que ele não vai sobreviver. Depois ela leva ele para o quarto com a roupa que ele estava mesmo, porque ele foi encontrado tanto com a roupa quanto com a maquiagem que ele havia usado no show. E era a roupa que ele estava usando naquele momento que ele estava na sala de estar com todo mundo. E daí ela coloca ele numa posição como se ele estivesse dormindo e tivesse morrido ali numa parada cardíaca durante o sono. Tava tudo certo, tudo indicava que ela seria acusada e pegaria perpétua. Só que de uma forma muito esquisita, a principal testemunha, aquela que afirmou que viu a namorada do Kim Sung-jae comprando tranquilizante para cavalo na farmácia, de última hora muda o seu depoimento e diz que não se lembra de ter visto alguém como ela comprando alguma coisa na farmácia. E por conta da mudança desse depoimento, ela acabou sendo absolvida de todas as acusações. Então, na época, muitas pessoas pensaram que a família da namorada do Kim Sung-jae, que era uma família rica e influente, mexeu os pauzinhos ali e pagou a testemunha ou ameaçou a testemunha de alguma forma para que ela mudasse o seu depoimento. O advogado de defesa da namorada do Kim Sung-jae tentou culpar um dos dançarinos, dizendo que esse dançarino era um usuário de drogas e ele havia matado o Kim Sung-jae por ciúmes do sucesso do artista. Só que a polícia logo descartou essa possibilidade porque os dois dançarinos ficaram o tempo todo juntos ali no Airbnb e realmente não havia indícios ou provas o suficiente para culpar alguns dos dançarinos.
Após tudo que aconteceu, a namorada do Kim Sung-jae ela se mudou de cidade, ela fez várias cirurgias plásticas no rosto, ela também chegou a processar o médico legista que fez parte da investigação do caso, dizendo que ele não havia feito seu trabalho direito, e ela acredita que o Kim Sung-jae morreu de fato de uma parada cardíaca, que foi, na verdade, uma morte acidental. Ela acabou não se formando em medicina, mas hoje ela é dentista e ela está casada e possui filhos. Em novembro desse ano vai fazer 27 anos da morte do Kim Sung-jae e até hoje ninguém foi condenado pelo assassinato dele. Também até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu entre o momento em que o empresário sai e vai para o seu quarto e a namorada do Kim Sung-jae fica sozinha com ele até o momento em que ele é encontrado morto pelo seu empresário. Até hoje nem a polícia e ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo e o que levou de fato à morte do Kim Sung-jae. Em 2020, quando iria completar 25 anos da morte do artista, um programa de TV que fala sobre casos criminais, chamado I Want to Know, tentou fazer um programa especial contando a história de vida e a morte do Kim Sung-jae, mas a ex-namorada dele acabou barrando esse programa judicialmente de ir ao ar. Ela até hoje ela recusa falar sobre o assunto na mídia, ela foge o máximo que ela pode de falar sobre o que realmente aconteceu, o que faz muita gente suspeitar que ela realmente tenha matado o seu ex-namorado. E você, depois de ouvir toda essa história, o que você acha que aconteceu com Kim Sung-jae? Ele foi morto ou ele acabou morrendo de parada cardíaca? Assassinato ou fatalidade? Deixa aí nos comentários. E bom, esse foi o Mais de Criminal de hoje. Se você quiser algum caso específico, deixa aí nos comentários também. E até uma próxima.